Tá bom? Oi? Alô. Agora fala os caras vêm com um Sunday Fest aí. Vocês não quiseram provar. Nem nos ofereceram esse negócio aí, mas eu prefiro cerveja. Estou no shopping, né? Apesar disso aqui também tem batizadinho. Batizado. Então, boa noite. Estamos aqui para fazer um teste aqui com o CPcast. Aqui Alessandro Torres, direto da Café Prosa Livraria, bem acompanhado com dois futuros patronos da Feira do Livro. Acho pouco provável. Se não for agora, vai ser no futuro, né? Talvez, tomara. Se presente aí, então. Ei, Rodrigo Tavares aqui presente, autor do livro Andarilhos. Fernando Rich, autor de uns livros aí. E tô com saco, não tô afim de me apresentar. E eu aqui é Érico Gres. Autor de um livro. Eu tenho um canal. Eu parecia antipático. Deixa eu eu só achei que eu sou antipático. É que o Peg não tem tomado muito cuidado. Vamos lá. Te representa. Vou me representar. Autor de O Homem e Seus Demônios, Hotel Califórnia, Cuidado com o Sal. Não, tinha que enfatizar, né? E cuidado com o sal. Por favor, Maurício. Por favor. Menos sal. Agora que é pra tu fazer cuidado com o sal. Agora sim, tá bom. O trocadilho não faz. Bom, gente, então a gente tá aqui para comentar alguns assuntos da semana. Eu precisava que o Maurício me auxiliasse, né? Já começamos bem, né? Eu sou o Maurício, eu sou editor. Então, gente, começamos aí a semana, tivemos domingo passado Primeiro episódio de Game of Thrones. Vai ter spoiler? Vai ter spoiler. Vai ter spoiler. Porra. E cuidado com o sal e com os spoilers. É verdade. Cara, só um pouquinho. O negócio é o seguinte, ó. Eu odeio a série Game of Thrones. Não, tu só sente Eu alguma coisa. sou mais antipática desse podcast, né? A pessoa que tá ouvindo agora tá me odiando, mas enfim, eu odeio Game of Thrones porque... A série. Porque é infiel, porque é maçante e porque... É, basicamente por isso. Mas então eu vou escrever minhas mulheres agora aí, cara. Fiel e maçante. Que bárbaro. Vamos guardar essa frase no final do negócio. Por favor, editor, faça isso no fim do programa. Tu vê que legal, eu acredito até que os roteiristas até estão satisfeitos pra provocar esse tipo de reação em algumas pessoas. É um hater, né? É um hater. Sou. Tá da moda, inclusive. Aí eu tô... Pra vocês terem uma ideia, eu tô pra começar a segunda temporada. Que é muito boa. Mas o teu desgosto... Cara, mas eu assisti o primeiro episódio. Do livro? Não, eu adoro o livro. Sim, mas o teu desgosto é o livro quanto a série. A comparação é muito distante, não é muito distante. Cria um distanciamento entre o livro e a série com detalhes ridículos. Coisas patéticas que não precisam. Não precisa. Cara, tudo bem, não precisa também na minha cabeça. Porque eu também tenho que entrar na cabeça dos produtores, são 10 episódios por temporada, que acho pouquíssimo também, pra livros tão gigantes como são, né? E com histórias tão elaboradas, que eu acho que às vezes eles têm que atorar certas coisas e mudar certos aspectos pra que digamos assim, o processo... Faça sentido. O que eu sempre cito da Daenerys na primeira temporada, digamos assim, a evolução dela de inocente a Khaleesi, ela tem que ser muito rápida. Então tem coisas que tem que ser atoradas. Claro, até porque a Khaleesi no livro tem 16 anos, né, cara? É verdade. É complicado, então assim... Mas eu particularmente, eu já tinha comentado contigo, eu acho muito legal esse tipo a adaptação literária para uma outra linguagem, tanto para o cinema quanto para a TV. Eu acho legal ter um certo distanciamento. Para quem gosta, pra mim, eu aproveito mais. Eu gosto muito da série e digo mais, eu tinha comprado o primeiro volume ali, a Guerra dos Tronos, né, em português, quando saiu. E como a escrita do Martin é com tanto detalhe, tanta coisa, daquele mundo muito louco, e eu não consegui entrar na história quando eu comprei o livro. E deixei o livro, tem livro que a gente compra e não é a hora de ler. E larguei ele. E aí descobri a série, já estava na segunda temporada, me passaram lá, velho pendrivezinho. E aí depois que eu vi as duas temporadas, aí eu voltei pros livros, e aí o livro fez todo sentido pra mim, então talvez até por não ter gostado tanto do livro num primeiro momento e depois já ter chegado nele com a Daenerys sendo a Emilia Clarke, com o anão sendo o anão da série, etc. Eu gosto muito do trabalho da série. Inclusive, semana passada eu tava dando uma maratona no 174, a minha mulher queria me correr de casa
Porque eu passei sábado e domingo inteiro sem sair da frente da televisão, vendo os episódios que eu já tinha assistido. Ela tava indignada comigo. Tchê, eu não sei nem como é que eu aguentei. Porque eu já tava em contagem regressiva, assim, ó. Quase dormi antes do episódio novo, porque aí eu já não aguentava mais também. Mas foi muito massa. Eu só quero falar, antes de vocês falarem da nova temporada, vocês não têm saudade de Eddard Stark? Eu tenho saudades. De quem? Claro, Ned mas Stark. Ned ele poderia Stark. ter o George Martin, ele podia ter dado um tempinho mais pro Ned morrer mesmo, né? Que era um baita personagem. Era um personagem. Mas eu entendo também. Mas ele já pensou no Sean Bean quando... Eu tô É, o escrevendo Sean Bean esse- Esse cara não dura mais. o cara não dura mais. Duas horas. Tem uma maldição que segue. Esses dias o tava ator. dando Senhor dos Anéis, sei lá, numa Warner da vida aí, e aí tava uma turma na minha casa e a gente parou pra assistir Senhor dos Anéis, só que começava a dar intervalo, tipo, vamos pro Netflix. E a gente começou a assistir Netflix Senhor dos Anéis. E aí quando o Boromir morre, né, que é o Sean Bean, aí a gente começou assim, tipo, porra, esse cara morre sempre, né? Sempre morre. Enfim. Sempre morre a batata. Mas é a real. Vou parar de atrapalhar você. Não atrapalha isso. Cara, e a primeira cena? O que vocês acharam? Porque na real, Uma galera todo não- mundo não já. curtiu, Eu achei né? do caralho. Até porque a gente já sabia quem era, né? É óbvio que a gente já sabia que era a área, porque os ela. 15 primeiros minutos Cara, eu da achei série muito são- massa, velho. Não, Assim, eles ó, encerra começaram... por aqui que tá resolvido. Eles começaram a série com o Aquilo pé no ali peito. foi incrível. Ah, muito Nossa, boa. aqui, eu não sei se você sabe, a gente tá tendo sessão de Game of Thrones aqui todos os domingos, né? Então Jabá. aqui. Jabá. Vamos Aqui parar na o loja, serviço. né? Todas as noites aqui o pessoal vem assistir aqui a partir desse domingo passado. Ah, E o pessoal. eu sou vizinho aqui, É, hein? Vai ter que vir, velho. Domingo Não passado. vou, não preciso E a ver. galera, pelo que a gente viu, né, Maurício, não curtiu muito. Ah, eu foi achei meio muito massa. xoxo o episódio. E eu achei do cacete. Cara, é que assim, Episódio, eu vi né? pessoas reclamando na internet. Ai, mas eu já sabia que era área. Porra, é óbvio que tu já tinha que saber que era área, cara. Foi o final. Não era pra ser surpresa, tu é débil mental. Mas lógico, acabou. Porra, acabou tu- ali, acabou. Tu não te lembra como é que acabou a temporada Cara. passada? Tu manda teu rabo. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi dos únicos início de temporada que ele começou imediatamente Exato. após E outra coisa que o Game of Tô Thrones certo ou errado? acerta Tá muito, certo. assim, eles acertam muito porque assim, ó, tem séries que às vezes termina a temporada aquele suspense, né? E nem foi ali, tá, matou o cara. E aí fica uma temporada inteira, a próxima temporada inteira resolvendo aqueles mistérios. O Game of Thrones chegou já na lata, no primeiro episódio, ó, é isso. E já Não foi. deixou, E já primeiro esqueceram episódio do já rei é. lá e até a sexta Agora eu nem as queria saber de pessoas nada. é- Pergunta, eu tenho uma pergunta a fazer. Ah, tu não viu, né? Tá Eu não vi, eu fudido, sou tá aqui fudido. o Tá, vilão tá. da história. A pergunta que eu tenho pra fazer é, já descolou dos livros? Já. Ah, Bom, pois é, aí Totalmente. tem uma questão que não me odeio, mas eu não li os livros. Eu tô não, só não, na série. ninguém tá te odiando. Teve um high five agora. Aí, pessoal, tô fazendo um negócio para as redes. Pausa pra sessão. Atenção, pausa. Deu, foi. Ah, assim, ó, eu li todos os livros e eu acho assim, ó, que a série, no momento em que se desliga, se desprende da texto. trama, do texto do Martin, ela pega uma velocidade assim que ela não teve nos 6 primeiras temporadas, assim, então tá visível, assim. Tá muito bom, Feg. né? Vale a pena. Ela... Faz uma maratoninha. E eu acho assim, como tem essa tem que acabar liberdade, quem curte a história e pega esse desprendimento, aumenta o E tu deleite tu imagina que legal vai ser desse- agora a gente ver como é que o Martin como é construiu. qual é a visão do Martin, Qual é a- exatamente. Isso eu acho muito interessante. Que eu acredito que deve ser completamente Completamente diferente. diferente. Deve ser diferente. Então assim, tu aumenta o prazer de ler A e única de coisa ouvir assim, a mesma história. a única coisa que eu segurassem muito a série. É. A única coisa que eu me bastante. incomodo assim com essa versão não, essa continuação aí fora dos livros, é que o anão, ele perdeu muita força. Desde o momento em que os diálogos, eles não são mais o Martin. Porque assim, ó, os diálogos das 3, 4 primeiras temporadas, quando o anão falava, cada frase dele tu podia botar num Isso é quadro. verdade. As frases do anão todas iam pra um quadro. Verdade. E agora não, porque tipo, o Martin é o cara, né? Na real é essa, então É. as frases dele perderam, os diálogos dele não tem mais graça. Não, Eu, isso é tenho que falar, verdade. eu só tenho que fazer um adendo aqui. O Lissandro falou que leu todos os livros, mas ele falou que pulou todos os capítulos dos Ah, Davos. verdade. Ele pulou todos os capítulos dos Davos. Não, eu não tenho Silver. vergonha Tem um nenhuma disso. episódio O aí que Davos fala é isso. muito chato. O Davos é legal, cara. O Davos do livro é muito chato. O Davos do livro não precisava ter o Davos no livro. Até agora, até o 5º livro, não precisava ter em nenhum momento o Pra Davos. mim o melhor capítulo O tem Davos- aquele Opa, O capítulo extra que se chama Hodor. Hum. E o cara diz Hodor e deu todas as frases do capítulo.
Puta merda, eu fiquei pensando. São 15 páginas de roda. Roda. A gente não sabe o que diz, Nos mas tá lá, livros a né? gente não sabe ainda, né? No livro não deu nada disso. Não deu No nada. Nos livros o Davos realmente aprendeu a ler com a filha do Stannis, né? Mas não aconteceu mais nada. Então assim, o Davos nos livros até o momento ele é completamente inútil. Então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que Não, eu pra mim li os capítulos todos os chatos são capítulos. os do... A série salvou o cara, então. Salvou a série. Os capítulos chatos pra mim são aqueles ali da parte desses Os Lannister, não. Não. Esses aí que agora estão nessa última temporada ali, o pessoal da... Também a dos Greyjoy. O dos Greyjoy, É muito puta que chato, pariu, cara. Os muito Greyjoy também chato. são Que... chatos. Bah, eleição do cara com... Aquele capítulo é bem longo Se mesmo tu das pensar eleições. bem, foi justamente os Greyjoys que estão ajudando o Daenerys a ajudar É, a na Daenerys. série, na série, na mas série, no livro a na gente não série, sabe disso. na série. O livro é muito Na série chato. Eles resolveram bem, porque E, ele não é. e no livro ainda eles colocam assim, ó, tipo... Ai meu Deus, vocês Não- estão me matando. O nome do capítulo, em vez de ser tipo Sansa, é Capitão Vermelho. Tipo, nem tem nome, personagem é chato. Não, chega uma hora que tu te perde, porque é tanto Greyjoy. E na série eles meio que condensaram mesmo, porque tem o Victarion, Viserion... A própria irmã do Mudou cara, de ela nome, não é né? nem o mesmo nome, ela é uma É, outra personagem. É Osha, né? Osha, ela é Osha e ali ela é... Na série não é Na série- Osha. Não, na A série... série é hoje. Não, tinha a Osha, Eu que é sou da- aquela... Eu sou da primeira Osha, Não, selvagem. A Selvagem. Ah, e tem mais Selvagem, uma E sim. na Osha? Asha. Asha. No Ah, livro o é Asha. livro é Asha, irmã E na série eles tá. trocaram pra Arya pra justamente não dar essa confusão com a Asha. Não é Arya. Uou, Não é Arya. Uou, Esqueci uou, o uou. nome, tu sabe. Para um pouquinho. Não. Da Greyjoy. Eu lembro da Asha. Não. A irmã da A irmã irmã do- O nome eu sou péssimo, ainda mais com um livro que tem Né? 720 personagens. que na série ele apalpa ela cavalgando. É, E exatamente. faz Mas ele coisas faz maravilhosas. isso na E aí série. ela Como é que fala é o pra nome ele da que mulher, ela pô? Tá bom, no livro é Asha. No livro é Asha. Editor, tem um detalhe. Aí, ó. bota aí, editor. Não é gente. Ah, não é vídeo. Não é verdade. Escapei hoje. É, porque quando é vídeo é muito fácil, né? Editor, bota o certo na tela e tá feito. fazer Agora, uma consulta aí, uma então. outra coisa... Tava... Tchê, eu tenho um... Não, mas não. Eu tô respondendo aqui. Aqui outra coisa que incomoda muito, que eu percebi muito na primeira temporada, é uma sexualização exagerada do livro. Que eu... não, Mas isso é uma característica das séries da HBO, né? Isso resolve bem, pra frente a dar uma destoada, assim. Porque assim, o livro tem cenas de sexo, aquela coisa assim, mas na série é uma sexualização absurda, é um troço. muito Eu acho que mais depois daquela exagerado, cena de assim. estupro que teve na temporada passada, ou retrasada, Retrasado. deu uma repercussão muito negativa e Eles- acabou. Não é. tem nem nua quase. Eles praticamente. fecharam o bordel, né? É. Então ali já acabou muita coisa já. Pô, que spoiler do caralho, hein? Ah, não Acabou com a Mas série. é Tchê. que Eu não assim, falei ó, quando. Não falou qual. eu acho assim, ó, como nos livros o Martin ele tinha essa intenção de fazer essa fantasia para adulto, Pra tá, adulto, público adulto. Também a série começou também com o pé no peito, botando tanto que tem uma personagem que não tem no livro, que é aquela prostituta, né? A ruiva, aquela que saiu de Winterfell foi pra Maravilhosa. e apaixonado. que eu não sabia, depois eu sabia que era uma atriz de pornô, né? Mas a do... Não, a prostituta do Tyrion é uma atriz de filme pornô. Mas a do anão, A ela Shai? existe A no Shai, livro? a Shai. A Shai existe. A Shai existe. E no tem livro. aquele plot ali também, com o pai dele, Sim, Mano, aquela Com o Tywin. aquela Essa eu não estrangulada, lembro. sim, sim. Tem, né? Não, ela tem o caso, no Que, caso. Ela que tem na um série caso. fica como se fosse tipo uma gota Não, d'água. o pai pra eu não ele, lembro se que ele tinha, ele tem ela, no livro tem. Agora me já não pegou. sei se eu tô inventando ou se Não, eu tô eu contando a não história. confesso que eu não lembro. Mas aproveitando, puxando esse gancho, então assim, ó, a série, eu ia dar o spoiler aí, mas em respeito ao Feg não vou dar mais Ufa, spoiler. ainda bem. Né? Mas eu sei de todos, eu falei pra ele, eu sei de todos os spoilers da 7ª temporada. Vazou, né? É. Eu vi que vazou. Quem que vazou? Vazou todos os spoilers, Como vazou assim? todo. Ah, um spoiler eu vou dar pra você, porque eu acho que é uma necessidade dramática que todo mundo tava esperando, né? A muralha cai, gente. A muralha cai, tem que cair. Derrete? Tem que Tá, ser mas bom aí, como que cai. que não é? sei. Aquecimento global? A muralha Que- cai, né? Olha aí, Até porque ela Trump, tem que cair seu no filho final. da puta. Tá, mas Viu ela o que tu cai, fez, os White Trump? Walkers invadem tudo. Tem que Vai invadir, acontecer isso. tem que invadir, o inverno tá chegando, já finalmente chegou na série. É, vamos ficar no suspense a vida E inteira. a muralha vai cair. Senão não tem. As pessoas que Por não que gostam não? de Game of Thrones reclamam disso, né? Você vai virar Que, tipo, Philip K. Dick, parece que entendeu? sempre vai Não acontecer acontece alguma coisa Não muito acontece, importante e não exato, acontece
não... Tem que a muralha tem que cair, O cara. episódio dá a entender, não dá a entender isso, dá a entender que eles vão pela borda, que eles falam da pedra do dragão, alguma coisa assim. Não, é o último, é a Atalaia Leste. Atalaia Leste. É o último castelo da ponta que tem conexão com o mar. Mas assim, ó, aí, bom, também tem alguns furos do roteiro, já tinha tido, não vou discutir o roteiro agora, porque todo roteiro acaba tendo algum furo, né? Mas dessa perspectiva, ele fazendo o contorno pelo mar, como é que não ia ter desde o início da série? Eles poderiam contornar a qualquer momento. Sim, a qualquer momento, É. exato. Eu acho que talvez... Era melhor invadir. Essa Mas os informação... vagantes brancos não andam na água, né? Tem um episódio que Que eles param na água, Ah, isso é verdade. Entra né? no barco porque eles não vão. Eu acho que talvez eles consigam passar, talvez a justificativa seria que o Bran atravessa no primeiro episódio a muralha. Estou tapando o ouvido aqui, né? Cara, E ele vamos carrega assistir, cara. ele carrega a marca do Rei da Noite, né? Lembra Ah, que ele sim, foi, sim, ele ele foi tocado. carrega a marca Ele do foi Rei. tocado. Então talvez essa seja a sonho justificativa dele. Na visão De dar dele, opção. porque Agora eu tô aquele meio estranho. confundindo o livro mas nos livros a gente não sabia que os mãos frias era o tio deles, né? Supõe-se, né? A gente só supõe, Já- né? Na série deixou Na claro. série tá claro. Tu já chegou nas mãos frias no livro? Já acabou? Se Bom, fudeu. mas vamos deixar vamos ver. puxar de uma adaptação pra outra, já, porque eu estou em respeito ao FEG, vamos passar por Tem a ver com morto. a gente falando de adaptação fiel, a gente falou, até eu citei aqui o Watchmen. Vocês viram que saiu a notícia que o Watchmen Vai virar uma vai série, virar uma né? série pela HBO, né? E eu Pois acho é, mas há necessidade, porque tipo, o filme é tão bom, velho. Então, que o FEG, como ele gosta de adaptações fiéis, eu não, não não, conheço é, uma não. adaptação tão fiel. Eles filmaram o gibi, né? Quadro a Não tem quadro, um né? quadro a Quadro a quadro. O que eles vão criar? Eles vão fazer aquelas... talvez seja esse gibi que saiu agora no passado, aqueles Before, tipo... né? Before Watchmen. É, o Before né? Watchmen, ok. Mas tipo, se for pra refilmar o filme... Agora O interessante é que... remake não é interessante. Não é interessante. mas pelo que eu entendi... Não, vocês viram que saiu uma notícia hoje que Opa. trocaram o Ben Affleck? Ben Affleck, Não, rumor. o boato, Um rumor que o Ben Affleck tá Mas fora. ele já perdeu o posto de diretor, o roteiro dele tiraram, então é óbvio que ele Não, saiu mas mesmo. o pior não é isso. O pior é que o que chamou a atenção é que uma outra produção que ele já tava, que eu não me recordo qual, verdade. que ele já tava tudo tranquilo pra ele fazer, e ele pediu afastamento em função de problemas com a pessoais família e da família. e da família. Então, assim, de fato, É, pode não ter aconteceu acontecido. alguma Mas coisa. agora, e aí? E saindo do Ben Affleck, quem que vai ser o Batman? Feg Rich? Sabe o que eu não vi? Vamos chamar de volta o Mas assim, Bailey. O que mas não mais vai me fazer, preocupa não vai não é, fazer. Mas vamos chamar. não é quem vai ser o Batman, mas o que vai ser desse filme do Batman. Porque Já, assim, já começou perdendo o diretor já E o de cara- roteiro. e o roteiro, é. sim. E aí E- teve a confusão que contrataram o próprio Matt Reeves, que é o diretor, e ele não aceitou, Ele e não aí gostou. contrataram de novo. Não, né? esse filme é uma novela mexicana, praticamente. Mas eu Cara, eu- aí o resumo é que vai vir um Mas, filme ruim. mas o problema é o seguinte, ó, mas- o que vai ser o filme do Batman? Porque assim, tu tem o começo do universo ali, desse universo, tu tem o que foi o Batman vs Superman. Tu tem um Superman recém-chegado com um Batman final da carreira, certo? Sim. Que fica na linha temporal tem um gap enorme aí. Claro. E aí, Mulher Maravilha apareceu pro Batman já final da carreira. Se tu for fazer um filme do Batman que vai falar sobre antes, recomeçar a história, tu vai falar o quê? Tu vai usar, vai ser um filme avulso, Ou perdido faz- no universo. vai ter que aí, ser eu- Batman meio tu não velho. pode usar a Eu Mulher acredito que ele Maravilha, pode. tu não pode usar o Super-Homem. O Batman, história tu vai eu acho que contar? da forma como ele tá. Tinha dois rumores, né? Um era o Batman do asilo, que os caras... Do asilo. Do Arkham asilo, Asylum, aham. o arco aquele do Arkham. do jogo, né? É. E tinha um outro que dizia que depois acabou virando o roteiro do Squad 2. Esquadrão Suicida Que 2. seria o Batman contra todos eles. Sim. Só que aí, tipo, na visão do Esquadrão Suicida, o Batman é o vilão. Sim. Só Eu que eu não acho sei, que isso aí não assim, vai mas acontecer. aí- Já mas não aí foi pensa bem assim, esse já não- filme. é, já não ficou Na legal, verdade, é. a DC tá Não vai ter. muito A querendo DC começar um acertou com a trabalho. Mulher Maravilha, né? Agora vai ter que mudar tudo que veio Mulher antes pra Maravilha. seguir na linha da Mulher Maravilha. Eu acho que assim, a DC nesse sentido, de fazer um filme bom ou não, de qualquer forma, o Batman, tendo o Batman, vai gerar bilheteria altíssima. É verdade. Até o Porque é o filme, Batman. o pior filme do Batman feito até hoje é aquele Batman e o Robin horroroso com Chris o O'Donnell. Chris O'Donnell, com a Alicia com a Silverstone. gordinha, né? Porra, não É. fala isso. Mas assim, é Beverly Hills. E mesmo assim fez horrores na bilheteria com o Schwarzenegger, aquele
Bah, Mr. Ice. Frozen Again. foi um Bad horror. Card. Não, cara, aquele Com o ridículo. Jim Carrey. Não, o Joe, Jim Carrey já foi o anterior. Ah, foi no anterior. O Joel Schumacher pediu desculpas, né? Que ele disse Pediu que desculpas pediu pelo desculpas filme. pelo filme. Né? Não, olha só. O Batman tinha tetinhas, cara. Assim, eu não assisti o Batman vs Superman, mas eu vou dizer o seguinte, eu não assisti porra nenhuma. A minha participação aqui é simplesmente palpiteira, né? É braba. Mas eu acho muito difícil quebrar essa última trilogia do Batman. Porque ela foi muito madura, entendeu? Em filmes, digamos, pra super-herói, entendeu? É uma coisa completamente diferente. Cara, assim, ó, eu Dos acho filmes legal, do Nolan. eu acho legal, mas eu acho muito legal os filmes, mas eu sempre falo isso, os 3 filmes do Nolan não é um filme de super-herói. É legal, Ah, sim, é legal sim. pra caramba. Porque o Batman não é o... Mas não é o ali, se tu botar ali um justiceiro ali, vai ser o mesmo Vai ser o filme. mesmo filme. Se tu botar ali um Não é o Batman. tá? Não, então eu acho Porque eu o vou Batman- reforçar, vou o Batman, reforçar. ele não é um baita filme, os 3 filmes são muito bons, mas se tu botar qualquer outro personagem ali, Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o não- cenário aquilo ali, né? O cenário é muito maior que o Batman. Mas é que dá realidade aquilo. O Batman tem, digamos assim, ele é vencível. Sim, entendeu? eles trouxeram o Ele super-herói sofre, pro mundo ele- real, entre aspas, né? Ele depende E de outras É um coisas negócio que bem não- feito. Pode ter sido um começo ali por uma E linha. tem a Mas, grande briga do Frank Miller, né? Que tipo, que brigou com o Nolan e o Nolan, tipo, que o Frank Miller disse, o Nolan acha que ele é que criou o termo Cavaleiro das Trevas e esse termo é meu, amigão. E Que é assim, a HQ que em tese eu ia ser curti adaptada o no Batman vs Superman. Eu curti pra caramba o Batman vs Superman. Eu gostei. Eu achei bom. Achei o a parte Ben Affleck, que eu achava que não seria bom. O Batman, achei legal. Eu achei né? legal. Fiquei E- chateado se ele sair mesmo. Então se ele hashtag sair, eu chateado. não sei como é que eles vão. Talvez. Mas eu acho em contrapartida que o diretor é um baita diretor. porque Ah, mas não os filmes- acertou. Cara, mas os filmes do. Eu não vejo nada nos filmes do Ben. Esse cara é ruim. Juro. Eu não Não, gosto. mas o filme é bom, isso que eu quero dizer, cara. Cara, não sei. Assim, o Planeta dos Macacos não me chama atenção em nenhum momento. assim. Posso trazer Mas o polêmica? filme é bom, cara. Posso trazer É, polêmica? é. Vocês realmente acham, e aí é a opinião pessoal, tirando os 3, o Batman Begins tudo bem, que é mais ou menos, não tem tanta ação. Mas, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas é uma obra é um da baita filme. história, É um né? baita filme. O Ressurge também é muito bom, o Bane é fantástico. Mas vocês acham que a DC consegue bater de frente com a Marvel, no sentido de super-herói, tendo a Marvel essa multidão de super-heróis e essa reunião Cara, deles eu toda acho que a hora? Marvel, ela sabe não se levar tão a sério. E é o problema da DC que ela não sabe. Ela- A Marvel, tipo, ela aceita os uniformes bizarros, às vezes, e faz um filme, tipo, que ela faz uma ação, mas piadinha, com piadinha. É uma receita de bolo. É, receita de bolo. É um filme, receita de bolo. tipo assim, eu vou ser bem sincero, tipo, polêmicas. Mas, tipo, eu não gosto do filme da Marvel, é chato, tipo, eu não quero ver o Thor, É a jornada do herói, chato, né? eu acho muito chato. Batido Mas eu e- assisto, porque assim, ó, ele interte, tu chega ali e tu consegue Não, passar quero, 2 horas eu olhando. quero, Eu acho assim, ó, Mas eu acho chato, não Liga o gosto. cérebro e ó. chega ali Não, os encantado. filmes da Marvel, assim, eu curto, eu acho legal, mas é um filme sessão da tarde, assim, é um filme que tu vai pra te divertir, não é um filme que tu marca, assim, tipo... Mas tipo assim, por exemplo, até hoje não vi Guerra Civil, eu não vi os outros, porque tipo, não me interessa. Mas não eu- vi Eu não ação. vi como é o Soldado Invernal aqui. Eu não vi também. Não, mas eu assim, ó, chamo são atenção. filmes, todos eles são filmes divertidos, tu não tem como tu não... Tu acaba te envolvendo. Não, mas são só- divertidos, mas são filmes assim que não tem uma cena bem produzida. Produzida não no sentido de efeitos especiais, mas tipo, um enquadramento legal, tipo, um troço assim, ó. Que na novela das 9 tu vê exatamente igual, a câmerazinha Mas passando. é mais ou menos aí. isso. Eles Ah, acharam é novela das que dá 9. certo e vende bilheteria. É. Só que nisso a Marvel tá na 5ª marcha e a DC não engatou a primeira. Então, né? é justamente aí que talvez ela esteja errando, porque a DC, claramente a gente vê que eles tentaram manter aquele tom da trilogia do Mas não Nolan. conseguiram. E não conseguiu, tanto é que foi aquela pataquada que foi o Esquadrão Suicida, que no meio da produção, Trocaram tudo. eles trocaram tudo, trocaram o tom da Primeiro produção, trailer, trocaram... segundo trailer é né? outro filme. É ridículo isso. Então, assim, tu vê também no Batman Superman, tu vê no corte, quem viu depois a versão A estendida diz que é bem mais legal. Eu não faz vi. muito mais sentido da história. É outro Peraí, filme. mas aí vou ter que dizer um negócio aqui. Então é um problema com o Ben Affleck, né? Porque eu ouço falar que o Demolidor é ruim porque não é a versão estendida. A versão estendida muda toda a história. Não, eu tenho as duas versões e não. Não ali, muda. ali o diretor é horroroso mesmo, aquele Mark não sei o que, o cara é muito ruim, esse diretor. Ele estragou o Demolidor e depois conseguiu estragar o Ghost Rider também, ele fez um filme
pra Sony, logo depois do Motoqueiro Fantasma, horroroso o filme. Claro, é com o Nicolas Cage, que é o né? que Mas o filme é horroroso, isso, cara. cara. Tá Tá louco. a gente tá escutando esse podcast agora. Então assim, não, O ali cara não se preocupa com a Anitta, vai se preocupar com o Nicolas Cage. ali, Que bobagem é essa? ali o filme foi muito ruim mesmo. Mas assim, a Marvel realmente ela acertou e mantém, que nem o Eric falou, a receita de bolo, tanto é que o Homem-Aranha, o Homecoming, é o filme da Marvel. E mas assim, ó, é o Homem-Aranha como a gente nunca viu no cinema. É o Homem-Aranha do quadrinho, que quem começou a ler os quadrinhos lá, que nem eu, lá na tem década muita de gente que não 80. gostou muito, Cara, ator, é o Homem-Aranha, é o É um Tom gurizãozinho, Holland, é um Holland. piá, Tom é um guri. É o mesmo do anterior? Não, tiraram. Mudaram de novo também? Mudaram de novo. Ah, tá, porque, Terceiro. porque assim, ó, quando mudou isso, se não me engano, a Sony tinha os direitos. Continua do- tendo. Sony. A Sony segue sendo. Ah, segue tendo os Sim, direitos. sim, Bom, mas Homem-Aranha é da aquela Sony. trilogia inicial que tinha Com o Tom Maguire. com o Tom Maguire, que eu adorava, tudo E é mais, que muito foi. bom sem o 3. Sem três. Sem 3. Também. Aquela com o Dr. Octopus, com o ator. Aquele é o melhor filme do Homem-Aranha até hoje. Como é o nome Qual? daquele Eu cara? Homem-Aranha 2, Ah, Dr. Octopus, sim. que é o Sim, Alfred é. Molina. Alfred Molina, Alfred fantástico. Molina. E aí depois veio aquele. O Andrew Garfield, o É, espetacular ah, Homem-Aranha. sim, Esse, é eu- muito ruim. esse eu nem toquei. Que eu quis tocar. Exato. Que Então, vinha com aquela Que é história. com, Mas que é então- com o chato da rede social, né? E o cara já não conseguia nem Pô, olhar. aquele filme. ali desconfiguraram completamente o Peter Parker. O Peter Parker é todo É malandrinho. todo malandro, né? ele é garanhão, Nunca é foi pegador. assim, cara. Foi. Nunca foi É, assim. foi. Pô, Ali então no tá tudo Homecoming a errado. gente vê o Peter Parker guri, moleque ali no colégio. Eu não né? vi. Cara, muito É. bom acertar assim na tampa o tom do Peter Parker. E ele se conecta, quem sou eu pra falar, né? Mas eu acho que ele se conecta com um público que sempre foi o do Homem-Aranha, que é agorizado. Agorizado. É um nerdzinho lá, o cara É. inteligente, o cara que estuda pra caramba lá, aí quer chegar na guriazinha, não Que chega ele impõe nunca, os limites dele ali, é meio ele contra ele mesmo, ali, É. aquela parte do colegial. Mas naquela fórmula da Marvel, dentro do contexto daquela fórmula da Marvel, né? os alívios cômicos, tudo bem. Cara, A DC ela se batido. perde assim, eu acho que ela tem uns projetos grandiosos demais. Por exemplo, o Batman vs Superman. Eu fui esperando ver uma adaptação razoável, até mesmo pelos pedaços do trailer, por exemplo. Do Cavaleiro das Trevas. Exato. Tinha um quadro tinha ali. um quadro que era É, exatamente a capa do exatamente. Cavaleiro das Trevas. Aí eu cheguei lá e vi Batman, e vi a morte do Superman. Puta que pariu, cara. é Não tava, decepcionante. eu não fui pra ver o Apocalipse. E aí eles misturaram as duas histórias, foi uma E bosta, foi muito cara. cedo. Se não tivesse o tinha por que Apocalipse eles naquela queimaram história, o essa filme cara. tinha ficado legal. É. Mas o Apocalipse esculhambou a história. Agora, talvez ali. E com aquele idiota, eu acho que eu não gosto da rede social, agora eu me lembrei. Com aquele idiota não é o Lex Luthor, cara. Aquele guri ali ele é o Mark Zuckerberg, cara. Pior. Não dá. É complicado. Ali eles É. erraram. Aquele Lex Luthor do. Cara, o Lex Luthor do- tinha que ter sido como é que é o nome? o cara do Breaking Do Bad, Smallville, qualquer coisa, aquele. cara. Não o gurizinho, velho. Michael Rosenbaum. Aquele lá É, já, qualquer eu cara. já não engolia aquele Lex Luthor lá. Eu chamava muito com uma carinha fofinha, assim, dá vontade de É, apertar a bochechinha Lex dele. Luthor é o cara Ô, do Breaking filho, não dá, Bad, velho. ou então chamassem de volta o Não, mas cara do não, e o do Kevin House of Sp- Cards, e Kevin o- Spacey. Ah, Kevin aquilo foi Spacey. horrível também. Ah, foi horrível, desculpa. Não, foi horrível, mas é melhor que o Aquele Mark filme Zuckerberg. é uma das coisas mais bizonhas que eu já vi na minha vida. Mas sabe que aquele filme eu acho que foi um mal necessário até hoje? Qual filme? Porque o Superman Superman Returns. Retorno. Sabe por quê? Porque quando ia sair o filme do Superman, você sabe, tem aquela produção fatídica do Com o Nicolas Cage. com o Nicolas Cage que Opa, nunca que saiu. é muito né? massa. Que nunca Que saiu. as imagens são legais. É, não, as Ele era o Superman? Ele era o Sim, Superman. cara, era o Superman do cabelo comprido, cara. Era muito massa. Que era Dirigido assim, pelo Tim Burton, cara. Tim Burton. Depois do mas daí Batman. ia ser o... Nunca saiu. Tá, e aí- Não saiu, mas Tá, tá, e tem o aí, Brainiac já vou dizer do- quem é a Lois Lane, né? A Lois Lane era a Elisa Nem Bonham lembro, Carter. não Ah, sei. nem tinha. Helena cara. Bonham Carter. Mas se eu não me engano, como é que era o nome do Só pode- Kevin Smith? Era o Sabe que eu tenho uma teoria... roteiro? O roteiro era Era o Kevin Smith, Ah, cara. peraí, do eu caralho. tenho uma teoria muito boa. O Tim Burton, ele tem uma tara... Não, mas ele foi casado com ele, não vou. Por isso que eu tô dizendo, ele tem uma tara de ver atores contracenando Com a com a mulher mulher dele. dele, pode ser. Então ele sempre bota ele numa... E com o Johnny Depp, então, rapaz, é Tinha o filme do Johnny Tim Depp ia ser o Burton. Lex Luthor. Ia ser o certo? Lex É, e que aí era o Lex Luthor. a Helena Mas Bonham tinha um- Carter ia ser a Lois Lane e ele ia mudar o... Então vilão. plot twist lá e o Lex Luthor ia pegar a Lois Lane e ele ia ficar lá Um no... vilão, vai Vou ver se que eu acho tenha que mesmo não. uma tara mesmo, sei lá, um filho. Eu acho que tem, porque tem... Dá pra Voyeur, citar né? uns 4, 5 filmes que acontece isso. Mas o vilão ia ser o Brainiac, né? Então, Era desde o essa lado do época, Brainiac, esse é um baita filme. todo mundo falava assim, filme bom de super-herói é o dos Richard Donner, Superman de 78 lá. Então assim, quando entrou o Bryan Singer, eu acho que ele fez o mal necessário, ele fez um filme remetendo aos filmes do Richard Donner e mostrando pra todo mundo, não é tudo isso o filme do Richard Donner, né? Porque ele fez exatamente uma continuação
do Superman de 78. É exatamente isso. E que não Minha deu, mãe não rolou. do céu, eu estou vendo aqui. Nicolas As Cage. imagens do Nicolas Tá, Cage. de que ano Essa é isso aqui, ó. Isso é 90 e poucos, 90. logo Isso depois do aqui- Batman. assim, eu tô vendo Só com o esses Batman. músculos aqui são meio mentira, né? Exatamente. Eu estou vendo o Nicolas Se Cage tu olhar cena o do- vídeo, tem numa um roupa vídeo... do Tem um Batman. vídeo com uma roupa toda cheia dos raios. Ela assim. acende umas Tá, o que flashes aconteceu? por dentro. Cancelaram? Então, Cara, como cancelar. caiu, vazou a informação do roteiro, vazou. Vazou o né? roteiro. Vazou o roteiro, vazou que o Nicolas Cage ia ser o Super-Homem, caiu matando. Foi tipo essa comoção que teve do Ben Affleck. Do Ben Affleck. Lá E no aí seu- eles não tiveram do pro Joe, Nicolas Cage Ben sendo um Affleck. Superman. E Aí aí a eles não, Warner... eles não sabiam lidar com vazamento na época. E aí a É, Warner é. derrubou, Não era comum. cancelou o filme, tudo. Quer já dizer, se tava- Game of Thrones fosse feito E tem um naquela documentário, época só que eu e não vi o vazasse documentário. toda a temporada como vazou agora... Você voltando Tinha um voltando documentário, pro Game of Thrones, naquela Tinha um época, documentário, Ia ser um era filme, ia ser um filme. Superman, o filme que nunca saiu. E é um documentário Tem muito filme. interessante. Eu vi só o trailer, porque eu não sei se eu chegou vi a o sair. trailer também, saiu. E vai, é bem interessante, assim, tipo, e aí tem entrevista, não sei se tem com o Tim Burton, Tem mas com tem o com o Tim Nicolas Burton. Cage, todo Tem. mundo falando, o projeto era do caralho, e aí fudeu tudo. Ah, Então você sabe que o Game of Thrones teve um episódio teve um episódio piloto que nunca ninguém vazaram. assistiu, né? que o É. George Martin era ator Que do era episódio. Nossa, Eles aí- trocaram tudo, trocaram... Era que- Porque assim, outra ele, diz que direção eles de fizeram, arte. diz que a direção de arte fez assim É. as roupas exatamente como estão no livro. É. E aí não tem nada a ver, porque tipo, a série é o negócio medieval. Aí, tipo, por exemplo, aquele que come a Daenerys, tipo, tinha tem um cabelo azul no livro, né, cara? Então, os caras seguiram, aí tipo, diz que era bizarro o episódio, que eles não liberam pra Não ninguém libera assistir a pra porra do ninguém. episódio. É. Eu já tentei É, achar. não- eu acho que não só na se Deep acha. Web a gente Eu- acha esse negócio. Eu não sei entrar nesse negócio. Se alguém souber, pelo amor de Deus, me manda o episódio. Tá aí, ó. Nosso Eles têm que editor. liberar isso aí, eu preciso assistir. Cara, E aí, E aí, sabe o que esse vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? especial quando Eu tem vou vai amar, você vai eu vou gostar. amar Vai desse ser tipo aquele episódio do Star Wars Não, o Natal, Feg vai adorar. aquele- O Feg vai adorar. filme, tipo Chaves- bizarríssimo, Tipo de Star Chaves Wars e Natal. Acapulco, assim. Mas assim, ó, voltando a DC, por exemplo, assim, o DC tem muitas séries na Netflix também, Tem. entendeu? E É, que são nas séries, séries digamos eles assim, estão- esparçadas que vão se unir. São as séries produzidas pelo Greg Berlanti, que até vai tá saindo uma nova série, né? Raio Negro. Se vocês viram, não Raio vi. Negro. Raio Negro, pra mim, é aquele... Não sei se vocês são do tempo dos Super Amigos, não, eu sou o mais velho aqui, né? Os Super Amigos tinham um cara de uniforme preto com raio amarelo no meio que saía voando com... Soltava umas faíscas assim no lugar da Tá sozinho pra mim, nessa- tá pra sozinho mim, nessa. pra mim, esse é o Raio porque eu Na nunca- web ninguém sabe Então, quem são o esses que aí, eu cara. quero dizer é que eu não sei quem é esse Raio Negro. Eu não faço a mínima ideia quem seja esse personagem, porque eu nunca li um quadrinho Ah, do e Raio Negro. teve outro filme agora, o Pantera Negra, né? Vai ter um Vai ter filme um filme agora, agora, no né? início do ano. Início do Pois ano. é. Cara, o trailer é sensacional. Vocês assistiram o trailer? Eu não vi. Eu É vi mara- só uma matéria ali Que sobre é a aquela questão direção de. Cara, odeio as a roupas. Meu Deus do céu, cara. E só elenco top É de linha, que, né? é que o negócio é como eles são vale, interligados, já vale, né, cara? só Tu olhar bota só a ali foto, no- tu olhar só a foto do elenco já vale. Não, cara. É que como os da Marvel são um interligados no outro, tipo, eu acho que eu parei lá no Thor, e aí Não, mas eu não o vi mais. cara, o Pantera Negra vale a pena. Não vi Guerra O Civil, diretor, não, o Pantera Negra, cara, o diretor do Creed. Né? É, Que é- diretor tá do Creed, o ator aquele que do Creed, ele é o vilão do filme do Pantera Negra. Então deve- Tá a Lupita Nyong'o, tá aquela atriz do Walking Dead, que eu esqueci o nome dela. A Michonne, cara. A Michonne. Ah, é a Michonne, eu não sei o A nome Michonne dela. tá lá também. A Michonne tá lá. Todo universo Pra lá, katana. é a Michonne com uma katana lá. Eu vi que eles tiveram uma. Na Cara. verdade, o que eu li sobre o Pantera Negra é que eles tiveram uma sensibilidade de tentar, digamos assim, extirpar certas coisas que poderiam soar como racismo que vem da história. Como, por exemplo, o Homem Gorila, que tinha. tem Aí um- tiraram a touca do cara. Não, Acho que tem eles um nome, mas podem eles nunca excluir chamam uma por esse competição, nome. chamam pelo nome próprio É, o nome do próprio. personagem. Não Eu acho que eles excluem vão ele do levar ar. uma pegada meio Dear White People. Dá pra falar em macaco, assim. Da Netflix, Ah, que eu foi acho que muito é. assertivo, É. não sei se vocês assistiram. Ah, não assisti ainda. Vai ter É ser. muito Qual? legal, Dear White People. Ah, tá, aqui, ó, aqui, ó. Eu vi as Muito polêmicas legal, dela, né? Eu assisti a muito série. legal, ela leva o assunto de uma maneira bem nova, assim. Eu acho que eles vão pegar um pouco disso, Não, aproveitar essa onda Eu acho aí. legal assim que o Pantera Negra, ele foi o primeiro herói negro a ter uma revista própria, né? De quadrinhos, né? E a Marvel sempre teve essa preocupação de pegar a comoção da época e trazer para dentro dos quadrinhos. Foi assim com os X-Men, né? Que era a questão da homofobia, né? Do racismo, tá tudo ali nos X-Men, né? E quando começou aquela Blaxploitation, que era aqueles filmes, né? Do Shaft de Água 4, né? A Shaft Tinha, era né?
o Stan Lee deu a sacada, vou botar um herói negro, né, cara? Negão, E, cara, a Wakanda pra ver assim, pra contextualizar, é a nação com a maior tecnologia no mundo, né? É a nação mais tecnológica do mundo no universo Marvel, né? Ou seja, tá lá no meio da África, escondida, e é uma nação que se desenvolveu sozinha e tem a maior tecnologia, é a nação mais desenvolvida tecnologicamente na Terra, assim. E tá lá no meio da África, né? Os africanos estão... Isso que eu acho legal, assim, e no trailer deu pra ver, tem essa pegada, porque como é uma nação meio isolada, tem os diplomatas de Aba 4, dá pra ver que eles conseguiram unir a parte da direção de arte ali, nas roupas ali. Cara, unir assim essa questão deles se desenvolverem por si só, sem ter as influências externas. Cara, tá muito legal. Eu confesso que eu nunca dei muita bola, não dei muita bola Ele é um também. super-herói que eu não dou muita Não bola, dava muita, mas vi ele. depois que eu vi o trailer, cara, eu achei legal pra cacete. E aí, isso aí. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a o pena. Pantera Negra, ele serve também, é uma coisa assim que eu não gosto muito, o pessoal já critica muito, eu não gosto porque eu sou muito conservador num sentido ridículo da palavra conservadora. Que é assim, por exemplo, assim, o Thor é um homem loiro. Eu não quero ter um mundo paralelo em que o Thor é mulher, que tem, né? Tem a continuidade. Entendeu? Por exemplo, Que foi uma o sacada Lanterna muito Verde, interessante. o Lanterna Verde tem várias versões, mas eu não sou fã do Lanterna Verde, então eu não sei nem qual é a certa. Tem um que é homossexual, tem um que é negro, então eu não sei nem qual é a certa. Então eu sou muito fiel àquela coisa, então, assim, ó, sei lá, o Homem-Aranha asiático. Entendeu? Não é uma questão de personagem, mas é uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? O Homem-Aranha, esse novo... Miles Morales, né? Que é negro, né? É negro e latino. Ah, é? Não sabia. Mas agora, o que eu acho legal é não ter essa questão de simplesmente desapegar e, por exemplo, é um personagem de ficção e como é um personagem de ficção a gente pode adaptar da maneira que a gente bem entender. Eu acho legal isso. Existir um personagem negro, um super-herói negro, Por origem. por origem, que ele não... Entendeu? Que tu não precisa simplesmente assim, vamos botar o Iron Man negro, porque vai ser legal também, não sei o que. Mas tem um super-herói negro, né? Tem uma piada engraçada que é um stand-up comedy, que é o... Como é o nome dele? Ele é sul-africano. Noah... Bom, enfim, não sei. E ele fala isso, que ele sempre... Ele critica as pessoas que reclamam dessa mudança do gênero, etnia e tudo mais, dos super-heróis, porque é um personagem fictício. E ele cita o James Bond, que estavam especulando um James Bond negro. E ele ficou falando, aí um dia ele foi na Escócia pra... Sim, que seria até aquele ator que faz o... Eu não sei se é os 12 anos. Não, que é um baita ator, cara. Que ele tá na Torre Negra, da adaptação da Torre Negra, o Idris Elba. Idris Elba. Idris Elba. Aí, beleza, e aí ele ficou nessa... E aí um dia ele, esse comediante, ele foi na Escócia, que o James Bond é escocês, e ele disse assim, ele sempre tinha na cabeça, não vai mudar nada, porque qual o problema? É um personagem de ficção. Aí ele chegou na Escócia e ele era o único negro na Escócia. E ele falou assim, pô, cara, eu tô aqui, o James Bond tá lá numa missão, quem é? É aquele único negro. É o único negro. Ia ser um filme, dizer ele, que era um negro fugindo o tempo inteiro dos caras, sem conseguir esses caras. Campeão da rainha. Tem esse entendeu? detalhe, Aí tem esse detalhe. Cara, uma piada, mas mostrando isso. Mas eu tenho. Sei lá, eu acho que tudo bem, é um personagem de ficção, mas eu ainda gosto da questão de como eu olhei pro personagem. Mas deu a polêmica quando escolheram o loiro, né, cara? Qual? James Bond, Claro, Daniel Como é que é o nome? também. Daniel Craig também. Cara, quando surgiu o loiro de olho azul, meu Deus E do céu. depois eu me acostumei. Mas também assim, não me... se tu for lembrar os primeiros filmes com o Roger Moore, também deu polêmica. Deu polêmica. Acho que sempre Né? vai dar, Porque né? Sempre dá Sempre polêmica. dá. Só que com a internet Pierce Brosnan, vê mais eu não me polêmica. lembro. Tipo assim, o James Bond é muito importante. Por isso Brosnan não deu polêmica, porque ele era pra ter sido o terceiro Bond, e em função de contratos na época ele participava de uma série de Igual que TV. ele fez um filme só. Né? Não, ele participou de uma série de TV que eu não me lembro. Era uma série que ele era um detetive junto com uma mulher da TV. E a série não liberou ele Pra ele ser o James É a mesma coisa que aconteceu com o Tom Selleck no Indiana Jones. Era o Tom Selleck ser o Indiana Jones e os produtores da série Magnum não liberaram ele pra filmar um Indiana Jones com o Spielberg. E a mesma coisa com o Pierce Brosnan aconteceu. Então assim, aí eles chamaram aquele Timothy Dalton, que foram Fez dois um filmes, filme só? dois que não foram grande coisa. Não, que fez um filme só foi aquele outro que não aceitou depois seguir como James Bond. Foi né? o que veio em seguida depois Do Roger Moore. Do Sean Connery. Foi entre o Sean Connery e o que é Roger o Moore. George Lazenby, era um ator. E o filme é super bom, cara. Bom, É um filme melhor é um filme filme do que ele se apaixona pela mulher, casa, que se casa.
A Serviço de Sua Majestade é o melhor muito bom, filme, é muito o melhor roteiro do filme do Bond. E não, e esse cara, pegaram o Bond porque ele no teste, ele chegou assim, é aqui que tem o teste pro James Bond, né? Eles, sim, então já não precisa de teste mais. O cara chegou sendo James Bond, assim, ó. Chegou assim. E aí os caras, pô, é o cara, Não, vai o ser cara ele. não é ruim, eles só não fizeram um filme continuado. Porque O cara pegou o bonde andando, cara. Porra, cara, vamos lá. Maurício. Mas ele só tem essas coisas assim, função, ó. Minha mãe. É a minha função. Sabe qual que eu mais gosto? Eu gosto do GoldenEye. Com GoldenEye com o Prince Não, Bond. eu gosto Quem da- é que morre no início do GoldenEye? O Chup! Ele é o 006! Claro, ele é o agente 006, cara. Eu gosto verdade. daquele que eles estão, tipo... em Louisiana, eu não sei falar. Ah, é o... Cara, é Live and muito- Let Die. É esse aí, é o- Vive e Deixa de o Morrer. Roger- Ah, é. É, Cara, que que tem aí- a bruxa lá. Tem a bruxa, é. tem uns jacaré. Não, mas é que a cena é Mas muito tem boa. um livro É com o xerife aquela. Não, é que xerife tem, mata tem uma pau. cena muito boa, cara, que os caras, tipo, do enterro, assim, eles vêm Ah, no é começo verdade, do enterro. é verdade. E aí, tipo, o enterro de quem? Enterro de quem? Enterro é seu. Dá uma pancada no cara, bota o cara dentro, e aí, tipo, tava uma Verdade, marcha fúnebre, aí ele sai Aí começa dançando um a tocar carnavalzinho, música. assim, com o cara morto. Cara, é muito louco, mas o filme é bom. É bom. Que é bom. loucura, Tem um cara. xerife. Eu acho que era é com o muito Roger Moore já. bom. Esse é com o Roger Moore. É, com o Roger é Moore. muito Live bom. and Let Die. É. Bom, gente, mudando um pouco pro peixe de vocês aí, eu vou pegar um mote do Rodrigo aí, que o Rafael Montes fez uma lista aí dos autores brasileiros aí que merecem ser lidos, né? Deu até uma Né? polêmica isso aí na Pois internet, eu queria ver assim. o que vocês acharam aí dessa lista do Rafael aí. Eu achei a lista do Rafael Tu bem... chegou a ver, Fega, essa lista? ou não? Eu li, eu não li o texto. É que, sabe o que eu vou dizer uma coisa? Às vezes eu Ele sou muito botou uma preguiçoso. promotora, eu não conheço ela, Andréa Nunes. Ele botou uma lista bem interessante, assim, né? eu anotei o nome dos livros pra dar uma procurada, até tem um ali que eu vi, que é o Outro Escravo da cara, Capela. um policial federal, isso que eu achei estranho, cara. Ele meteu um policial federal, que é o tal de Alexandre Fraga, nunca ouvi falar, e a promotora de justiça, Andréa Nunes. É que assim, o Rafael Montes é um autor dos que tá mais vendendo aqui no Brasil, só que ele tá muito preocupado com a questão do que no Brasil só premiam e só sai nas listas o pessoal da autoficção, que é, tipo, o que acontece? O Brasil, classicamente, ele premia e leitores que não são lidos. A verdade é essa. Sim, sim. Tipo, os grandes prêmios brasileiros e as grandes academias, etc., e listas de melhores livros brasileiros são da dita chamada literatura brasileira contemporânea, que são os livros pouquíssimos vendidos, que só escritores leem e que não contam uma história, eles ficam divagando sobre literatura e o romance que tem entre ali é tipo, o personagem é um escritor e aí tu fica na, sabe? Tu acha então que quem ganha os prêmios são aqueles autores que não têm um grande público, Com certeza, no né? Brasil E que o acontece público é isso. restrito somente aos próprios escritores, Aos próprios né? escritores. São Poxa, livros- mas sabe o que me parece São livros isso? super bons. Já ouviu falar num prêmio chamado Oscar? Também, é. Normalmente, Que coisa parecida isso, né? normalmente os livros são bons, mas são livros sem apelo, são livros que não têm história, são livros que a história ela circula entre ela mesma e não se conta nada, não são livros de enredos e livros para entretenimento. E o Rafael Montes ele escreve entretenimento, ele escreve filmes em formas de livros, e são livros interessantes. Muito embora eu não tenha gostado muito do Jantar Secreto, porque ele é um cara que é vegetariano e faz Então, um eu já apelo falar ao isso. vegetarianismo eu no não livro. curti muito o Jantar Secreto também. O Jantar Secreto é um livro babaca. Ele pegou um Não monte curti de... mesmo, de- cara, o Jantar- Mas de- eu esperava mais, assim, pelo... E a premissa é boa. A premissa é muito boa, o argumento Só que é muito ele bom. pegou assim, ó. Eu já sou ouviu falar vegetariano. assim? Eu sou Já ouvi falar, vegetariano. mas não... Eu sou vegetariano. Peguei os panfletos dos radicais do vegetariano que não sabem conviver com outras pessoas e escrevi um livro naquilo. Então ele compara em forma de metáfora, mas uma metáfora tão rasa que qualquer pessoa que tenha a segunda série entende. Ele chama quem come carne de igual a canibal. E ele, uma hora ele diz: se tu come carne de vaca, então tu acha lindo também matar a coitada da vaquinha e comer. Então, tipo, é um livro assim, ó, raso. Eu não curti o Jantar Secreto. Só que aí ele tem esse embate, ele nunca citam a gente que escreve literatura de gênero nessas listas. Cara, essas listas não ajudam a vender coisa nenhuma, cara. Então, tipo, e aí teve um cara que escreve esse tipo de literatura que respondeu: olha, acho que o Montes devia estar preocupado era com os estrangeiros, porque ele por escrever uma literatura que é mais popular, mais pop, ele concorre com o estrangeiro, não com o brasileiro lá que não é lido por ninguém. Então, cara, para de gastar teu tempo falando mal dos escritores brasileiros, porque tem espaço pra todo mundo. Mas olha só, tem um detalhe muito importante nisso que é o seguinte, ó.
Bom, prosseguindo. Um detalhe muito importante nisso que é o seguinte, a gente vê constantemente muitas críticas de por que o brasileiro, por exemplo, lê pouco ou lê menos que outros países. Digamos assim, a literatura brasileira não é atrativa. Talvez a literatura brasileira do passado fosse atrativa. A gente tem, por exemplo, na época, por exemplo, Jorge Amado lançava um livro, na semana de estreia vendia 100 mil cópias, né? Então, assim, talvez a literatura no passado fosse atrativa para as pessoas daquela época. Hoje, o clássico ele tem que ser lido quando a pessoa está pronta para ler o clássico. Ela não tem que ser forçada a ler o clássico e, digamos assim, quer ler, lê e ele está lá te esperando, entendeu? E quando a gente vai pensar no que é novo, no que é contemporâneo, no que é da gente, a gente não encontra algo que nos atraia. A gente não acha uma grande ficção científica, até acha algumas, entendeu? A gente tem, por exemplo, a Batalha do Apocalipse do Edward Spohr, entendeu? Tem grandes literaturas fantásticas, assim, mas tu conta nos dedos, entendeu? E quando a gente vai ver premiações, o que é premiado, o que ganha o Jabuti, a Soriano e tudo mais, são coisas que a própria Academia Brasileira de Letras vão levar isso, que é digamos assim, a maior honraria que um escritor pode receber, é um cargo político. Ah, sim. Entendeu? Nós temos esses presidentes ali, a gente tem o José Sarney. A gente tem o José Sarney, a gente tem o Fernando Henrique Cardoso, a gente tem o Marco Maciel, ali que foi vice-presidente. O Marco Quintana nunca conseguiu entrar. E o Marco Quintana não conseguiu entrar. Então a gente tem isso. E o Brasil tende a esquecer autores que têm potencial para premiar coisas que estão ali no momento e que se aceita que aquela coisa aconteça, entendeu? Então, mais ou menos, entra em conflito com o que o Rodrigo falou. Tem muita coisa boa no Brasil, tem muita coisa boa, mas também tem isso. A premiação de digamos assim, uma literatura intelectual, vou chamar de intelectual, que é essa coisa obscura, que é essa coisa melódica, melancólica, algo, né, novo, que na verdade não fala nada com nada, que gira em torno de aspectos estranhos. Então assim, por exemplo assim, ó, o Rodrigo, o Eduardo Spohr com a Batalha do Apocalipse, que foi um livro que eu citei agora, ele não poderia ganhar um prêmio nacional, não necessariamente de ficção científica ou de literatura fantástica? Ele não poderia ser agraciado com uma coisa? Mas não, é agraciado lá E detalhe, sempre os livros têm uns nomes assim, tipo A Batata da Perna do Meu Pai. É um negócio assim, uma merda, é um cocô, entendeu? Mas não, a crítica é fantástica. Nossa, ele transpôs a quarta parede. Para um pouquinho. Eu sou uma pessoa assim que tem muita curiosidade de ler esses livros que... só que às vezes eu não consigo terminar. Não dá. Eu pego, eu arrisco. Só que assim, ó, são livros muito bem escritos, só que tipo, aí eles não atingem o público. Eu acho que eles têm um público bem restrito, né? Bem Exato, específico, são tiragens bem, tipo, por exemplo, a editora 86, que é uma editora especializada em literatura brasileira contemporânea experimental. E ela é referência no meio. Sabe qual é o tamanho da tiragem? A tiragem máxima de um livro de lançamento é 200 livros. Pô, não tem como. Parece que é um livro feito para um grupo. É feito por um grupo muito não seleto. Pô, aí é assim, eu já sou meio... Eu gosto do livro Cara, de gênero, eu gosto também. De Aí a gente já parte assim pra esse tipo de questão de contracultura, de literatura alternativa e arte alternativa também. Tem um amigo da família que é o Paulinho, o cara é super conceituado com aquele grupo de teatro lá em Porto Alegre, Terreira da Tribo, fez antigo. Cara, eu não consigo assistir, cara. Sabe assim, então eu acho assim, tem público, tem. Esse tipo de arte, assim, de um modo geral. Só que é restrito demais, cara. O grande problema é que esse público pequeno são os que ganham prêmio. Isso é bizarro. Exatamente. É que não é que Tem leitores com 1 milhão de leitores que não Sabe o que ganham. parece panelinha. A palavra que me busca é panelinha. Eu vou dar um exemplo, a gente fala em literatura experimental, por exemplo. O meu livro, O Cuidado com o Sal, é uma literatura experimental. Eu experimentei um negócio, é uma ideia que eu tive, entendeu? E não é um livro difícil de ler. Tu acha que uma pessoa... Não, o livro é engraçadíssimo, É um muito livro, bom. né? É um livro pateta, assim, uma criança consegue ler o livro. Mas talvez por ele ser engraçado, o pessoal não... das academias não gostam. Já vai. Mas é uma questão, o que é experimental? Eu experimentei uma coisa, tanto é experimental que eu não consigo dizer o que é o livro, eu não consigo explicar o livro, eu não consigo... Categorizar, isso não consigo categorizar o livro, eu não sei se ele é uma crônica gigante, se ele é um livro autoficção, se ele é ficção, se ele é autobiográfico, não dá pra saber o que é o livro.
É uma experimentação, mas não é um livro difícil de ler. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, não é isso. Eu estou dizendo aqui, tu não precisa confundir o leitor, tu não precisa estressar o leitor na literatura para que tu seja premiado, para que tu seja um grande escritor. E só que assim, ó, e às vezes, e a gente mesmo tem esse negócio, por exemplo, tem um livro chamado Modos Inacabados de Morrer, que é da 8,5, que é um livro narrado em segunda pessoa, que é um troço que eu nunca tinha lido, tá? É eu, tu, é você, Você pensa que não sei, tipo, é um livro todo narrado em segunda pessoa, no começo me causou uma estranheza, só que é um livro que tem um enredo do caralho, uma história muito... Só que assim, ó, o cara foi muito experimental porque, tipo, são poucos livros, ele até fez uma oficina agora falando dos livros que inspiraram, Chuck, não sei as quantas, que ele é autor da... Chuck Palahniuk. Ele tem livro em segunda pessoa, ele fez... Tipo, eu desconhecia, nunca tinha lido um livro em segunda pessoa. Então, no começo o livro me incomodou, mas pelo fato de que às vezes eu me distraía com o jeito que o cara estava escrevendo e me perdia da história. Mas no momento que eu consegui ler o livro em segunda pessoa, tinha um enredo muito bom e ainda tinha outro troço esquisitíssimo, assim, que ele tinha várias... Porque o cara tinha uma doença, assim, ele caminhava e daqui a pouco ele desmaiava. Então era como se ele estivesse morrendo todo dia. A doença do sono. É a doença do sono, exatamente isso aí. Aí ele tinha que andar de capacete, não sei o quê. E tinha vários termos médicos e notas de rodapé. Só que o cara conseguiu escrever uma história com enredo e em alta ficção. Bom, esse livro aí, se tu ler, tu vai ver que ele tem uma história massa e além de ser escrito desse jeito diferenciado. Esse dá pra ser premiado. E tem outra, né? Às vezes tu pega assim, hoje, uma determinada forma de escrever, uma determinada forma específica de literatura é vista como experimental, mas passa algum tempo já... Nem vai ser a gente tava falando do Kadik, cara. O Kadik da época ninguém lia. Ele era tratado como experimental, da mesma forma da arte do Robert Crumb, do quadrinhos na época. E hoje, o cara é um clássico de literatura de ficção científica. A mesma coisa do Lovecraft, que tu pega aquele livro, é um textão, não tem diálogo, né? É um texto só, né? Tu pega daquele jeito e hoje o cara morreu na miséria, sem vender. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou também sobre literatura, que é o José Saramago, né? Que o Saramago, por exemplo, eu não lembro qual foi o livro dele, o primeiro livro, acho que foi o Ano da Morte de Ricardo Reis, que ele começou a escrever, ele escreveu as 25 primeiras páginas, normal, como se escreve, por exemplo, Claraboia, por exemplo, que é um livro antigo dele, com os diálogos com os tracinhos e tal. Aí, a partir da 25ª, sem ele perceber, ele começou a escrever do jeito que o Saramago escreve, pontuando, digamos assim, quando acaba uma sentença, o diálogo vem logo depois, e vem uma vírgula dizendo disso tal pessoa, e é tudo junto num bloco inteiro. E blocos gigantes, né? E blocos gigantes. E aí, claro, tu bate o olho no texto, tu te assusta. Mas ele percebeu depois que tinha escrito essa parte e leu e funcionou. E aí ele reescreveu as primeiras partes e seguiu escrevendo assim e foi, digamos assim, a marca registrada para sempre do José Saramago, esse tipo de escrita. E quem olha o Saramago e diz, porra, essa ideia é uma ideia estúpida. Como é que tu não vai botar diálogo e os diálogos vão estar dentro do corpo da narração? Mas lendo o Saramago, 2 segundos tu te adaptou, é fantástico. Em 1 segundo tá adaptado. O que vocês acham dessa gama de autores do É rápido. E quem valida esses livros é uma questão interessante também, porque não são pequenos grupos. É quem lê o livro que tem pra dizer eu gostei ou não gostei, e isso vai perpetuar ou não. E hoje, assim, tem muito da questão comercial, né? De uma década de 80 pra cá, tem um grupo de autores, principalmente internacionais, eu vou pegar mais especificamente Stephen King. Eles já escrevem o livro já pensando na venda dos direitos para o cinema ou para a TV, né? Sim. O King, claro, ele já falou isso, né? Que tem livros que ele já faz o livro já pensando no como vai ser a produção, né? E daí surgiu um monte, mas hoje tem uma galera que faz isso, né? A gente tava falando do Josh, aquele Malerman, né? Sim. Ele também falou isso, que ele já escreveu o livro. Bom, e agora o Caixa de Pássaros já anunciaram um filme com a Sandra Bullock sendo a mãe das crianças. Exatamente, né? Que é o... Então assim, o cara eu achei que aquele livro não tinha como virar filme. Então, mas eu vi uma entrevista dele, ele escreveu pensando já, né? Então assim, isso aí também já segue uma tendência, eu acho que é uma realidade. É uma tendência, já, assim, porque, por exemplo, já escreve o livro, hoje em dia, uma escada. Hoje em dia, a gente, por exemplo, a gente que escreve e estuda um pouco da teoria literária, 90% das oficinas que a gente faz e talvez 95% dos livros que a gente lê, artigos que a gente lê, as pessoas têm aquela clássica, show don't tell, mostre não fale. Mostre não fale é um conceito de roteiro. Alô? É roteiro. Roteiro que é mostre não fale. Livro, tu fala o que tu quiser, cara. Porque e aí o que acontece?
os escritores hoje em dia já abraçaram o show don't tell, já escreve naquele formato assim, ó, não fala, mostra, faz a cena direto, não. E aí o que acontece? A gente tem esses livros que já são feitos pra ser filme. Sim. Só que o livro feito pra ser livro não impede dele ser transformado em filme. Claro. Até porque Então, tem vários a gente- livros que É. se diziam infilmáveis, né? Perfume. Perfume, Perfume cara. era um O cara livro que diziam conseguiu. que o cara fez o o filme. Paciente Inglês, pra quem leu Perfume o livro. alemão, né? O Perfume alemão. É um O baita Patrick livro, Suss, né? que livro. Eu tenho esse livro. Eu é tenho muito também. Bom, é muito bom. Sensacional. E Eu na verdade eu peguei ele pra estudar por causa da hiperestesia, que é um conceito que eu aprendi lá com Cara, o Cecil e o Rich, filme não que é tu ficou ruim, escrever sempre E o usando os roteiro 5 não é sentidos. E o roteiro, aquele filme E, aí, não é ruim. e aquele livro ali é chocante, cara. Porque assim, ó, tu Sensacional. sente cheiro, tu sente os perfumes, tu sente os podres. Eu li aquele filme. E o aquele cara do livro- filme fez isso, cara. Cara, sensacional. Eu fui ver o filme, assim, bem com a perspectiva lá no chão mesmo. Porque não é um né? elenco estrelado. Quem lê o nada. livro, disse, cara, Não tem como como que ele transformar. vai fazer? Cara, o cara fez, E o filme é muito bom. ficou muito bom. Claro, o filme não fez sucesso, mas assim, que eu acho que aquele livro é para um público restrito. É, assim Porque como o seu filme. é um livro escatológico, É. né? Bom E tu talvez- lembrar disso aí. e eu talvez não sabia o- que tu gostava do perfume. Eu Sim, sou, é um eu baita- sou um baita fãzaço do livro. perfume, cara. Eu acho um baita livro aquele livro. E o filme eu gostei também. Em E contrapartida, talvez o filme tivesse feito sucesso, tivesse um elenco estrelado, claro. uma produção boa, mas não, eles fizeram um filme também lá do B da Europa. Em contrapartida, tem alguns livros que são sensacionais e são escritos para o cinema já, e que são uma merda quando adaptados. É verdade. Tem livros assim que tu pensa assim, putz, isso aqui é um filme, né? E quando tu vê, o cara faz uma Cara, cagada tão grande. Os filmes do Dan Brown, nenhum é bom. Nenhum é bom. E os livros são legais. Muito bem lembrado. Cara, Código da Vinci, o filme é uma bosta. É verdade. O outro, o segundo ali, é razoável. Razoável, é melhor que o E primeiro, e o e o Inferno último é é ridículo. horroroso, É assim, ó, o Inferno É parece horroroso. daqueles filmes feitos pra TV. Eu não li o Inferno, sabe? Eu li... O Inferno não dá pra ler, porque o livro é ruim também. Eu li o Símbolo Inferno, Perdido. livro é O ruim Símbolo também. Perdido é muito bom, cara. O Símbolo Perdido é o melhor, mas aí o que acontece? Como ele trata da maçonaria, eu acho que a Eu maçonaria acho que deu mexeu uma os trancada ali. mexeu os pauzinhos Não, e eu não, vi que tava em não produção. filmaram. Tava pelo não menos saiu. em pré-produção. Não saiu, É, não e aí quando ele lançou o Inferno, meio que tipo assim, vamos cancelar e vamos começar o Inferno já. Eu Passaram acho por que, cima, eu acho que a né? maçonaria mexeu os Pô, pauzinhos. que inferno, cara. Pra não deixar a coisa... Desculpa, eu tinha que falar. Caso vocês... Sai esse teu áudio aí, de onde tu tá falando, esse baixinho assim? Sai esse teu áudio aí, tipo, essas Sai, piadas sai, ridículas. pior Dá pra editar, dá pra editar. Tomara Ele que não. aumenta a voz dele, cara. Mas É sabe aumenta, que assim, ó, eu tenho pra mim uma das piores adaptações feitas até hoje de um livro, que é uma série de terror sensacional de um cara chamado F. Paul Wilson, que é O Fortim. É um livro de terror sensacional. É sensacional. São 6 livros, mas o último... Esse livro tá me sacanagem. Não, o último livro nunca foi lançado no Brasil. É da Record, os direitos, né? Eles já lançaram. É O Fortim, O Sepulcro, não me lembro do terceiro, e aí tem O Toque Mágico. Eu não me lembro de todos, cara. Eu tenho todos eles lá em casa, mas é sensacional. E são livros assim que tu lê e tu vê. Tu já assiste o Era pra ser livro, um filme. né? Não, e fizeram o primeiro filme. Cara, o filme é tão ruim. Cara, mas é tão ruim, cara. Tu não consegue passar assim dos 15 minutos. E é com um ator bom, que é aquele o Scott Glenn. Ele é... Que filme que eu vou dizer citar? É um ator mais antigo, até porque o filme não é novo. O filme é da década de 80, né? Ele fez uns faroestes, ele fez Silverado. Ultimamente eu não lembro de nenhum filme. Mas com esse ele. filme é da onde? De que... Não, é da década de 80. Ah, olha, ele não quer que dizer. Não, cara, mas o filme é assim, ó, Era a época do trash, é que né? não, cara, é que assim como é que é o vão que ficou entre a adaptação e o livro é muito bizarro. grande, é bizarro, cara, é muito, era um filme e recomendo, viu? Que livro, Depois, livro. né? F. Paul Wilson, né? O Fortim. O nome até o título não é grande coisa. Tem né? umas adaptações pro cinema... É, mas é sensacional, é uma história de vampiros que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. É sensacional. Tudo que tu botar na Segunda Guerra Mundial É bom, funciona, né? é bom. Sei lá, são uns zumbis na Segunda Guerra Mundial. Ah, beleza, não, vamos lá ver. Não vou conseguir fazer um Mas deles. nessa questão que vocês estavam falando aí do livro que é feito pra virar filme já, vocês acham que perde um pouco do que tu pode explorar num livro, com um livro? Porque são mídias diferentes, elas têm formas diferentes. A minha opinião é o de se seguinte, passar eu a gosto informação. da fidelidade. Eu gosto, assim, tu quer trocar alguma coisa, tu troca um pouco. Vou dar um exemplo, o Grande Gatsby, o novo agora. Não vou voltar. O Grande Gatsby agora com o Leonardo versão DiCaprio. Com o Leonardo DiCaprio. Tá perfeito, tá perfeito. A única, que é uma idiotia, que A trilha também... sonora.
Não, a trilha sonora tá fantástica, adorei. Adorei, tem Beyoncé, tem tudo, só que uma Beyoncé do passado, assim. Eu achei muito boa a trilha sonora. Por que tu não gostou? Não, o que eu não gostei, digamos, da adaptação que eu tô falando, por exemplo, na história, pequenos detalhes, por exemplo, na hora que o Tom vai contar pro borracheiro que ele deixa subentendido que o Gatsby estaria com a mulher dele. E no filme ele deixa explícito, mas isso é uma questão, acho que, da mídia, entendeu? Ele fala, não, é o Gatsby, ele tá vindo aí com o carro e tal. E ali, na verdade, é Como o cara que tá em tal carro. Sem Isso. na tela, Isso. né? E a maneira que o Gatsby Sim, morre também, entendeu? Que, tipo, ele cai na piscina ali, mas... Deixa um spoiler, você não leu o livro, cara. Pô, desculpa. Bom, mas tá só, tipo, 60 anos atrasado. Só tá 150 mil anos atrasado, porque, tipo, o Fitzgerald deve ter lançado isso aí em 40, então... Eu tá... não vou nem ler, mas quem tá escutando, cara. Não, mas existe a Falei. etiqueta do spoiler, né? Passou de um ano. É. Cara, eu já tô Não, assim, ó, etiqueta Game of spoiler. Thrones passou de segunda e se fudeu, cara. Concordo. Terça-feira eu tô falando. O Grande Gatsby fez assim, ó, passou de 80 anos, olha... Segunda-feira eu tá respeito quem vê pela internet, agora terça-feira se fuderam. As madrugadas Mas já é fazem assim, os episódios é um já. detalhe, é perfeito. Os olhos do médico que tem, que ele cita, né, no livro, que tá lá no Cara, a cena de outdoor e abertura, tal. aquela, por exemplo, que tem a valsa das cortinas, porra, ficou igual no livro, né, A cara? hora que ele entra na casa do Tom, Que tem aquelas cortinas que as dançando cortinas, exatamente aquilo igual. aí- Até aparecer a... Porra, aquilo tá escrito aquilo no tá livro. escrito no livro, tá né, escrito, cara? É bizarro. entendeu? Aquilo Perfeito. é perfeita a adaptação. Mas tipo, É tu vê a isso Game of fidelidade. Thrones, que tu não gosta, mas tipo, o George Martin, ele disse que assim, ó, ele escreveu um livro que não era para ser filmado. Sim. Ele fez... Game of Thrones não era pra ser filmado, ele tipo, ele criou um troço assim de um tamanho que não dava pra filmar. Aí filmaram, pô, aí não E tem aí- como fazer igual, né? Quem sabe se ele tivesse feito um livro pra ser filmado, Não seria o mesmo livro. não Tá, seria é que isso assim, aí. Tá, mas dentro da questão do Érico, um dos dois falou aquela hora. Quando tu quer escrever, tem uma liberdade maior. Sim. Se é pra escrever. Se tu escreve é, pensando, se tu é um cara que é produtor e escreve pensando no filme, tu vai ter que cortar. Sim, Porque exato. tu sabe orçamento, tu sabe produção, tu sabe não sei o quê, e tu sabe o que tu pode produzir em imagem, não sabe. Então a pessoa com certeza vai fazer um livro filmável e não aquilo que ele faria como fez o Martin. Então, Sim. quando tu filma, ele tem, vamos dizer, quando tu escreve, desculpa, tem ele tem o 100% que tu pode Sim. dar, tá? Se tu escreve já pensando no filme, tu já não vai entregar 100%. Não, tu vai entregar. Claro que não. Tu vai entregar o que pode ser filmado. E tem aquela média que sempre o livro é melhor. Sim. O que a gente espera de uma série feita de um Não, livro mas pra assim, ó, série. olha só, o Game of Thrones é um troço imenso, é um troço global, entendeu? E a gente vê 1000 séries das mais diversos gêneros que tem 20, 25 episódios numa temporada. É normal a gente ver isso. E não é nenhum sitcom, é um bônus da vida. 17 episódios, É 18, mas normal, então, né? agora Não, Tem mas uma assim, ó, cultura tudo mudando. Mas Não, aí, mas fala- eu já ia dizer, então, esse tipo de série, Fê, já tá com... Os dias contados. já tá com os dias Exato. contados, porque assim... Pô, mas ó, 24 se tu horas for- teve que acabar. Se não tu existia for mais, pegar cara. 24 séries episódios, não que existe tem mais. uma redução, E episódios o número de de episódios uma hora, reduzidos, com no máximo 13 uma hora. episódios, 10, 13 episódios, e tu pegar essas séries com 22 episódios, sabe o que tá acontecendo com essas séries? Eles estão cerceando por exemplo, eu tenho 22 episódios, mas eu vou contar uma história aqui no primeiro ato com 8 episódios, depois eu dou um arco totalmente diferente nos 8, entendeu? Dá um pulo, né? Eles estão dividindo esse tipo de série em 4. Tu quer um exemplo específico disso? Agents of S.H.I.E.L.D. Ela tem 22 episódios. Agora, nesse último ano, ela teve um arco. Motoqueiro Fantasma, 8 episódios. Acabou o arco do Motoqueiro Fantasma. Começou o arco do livro, aquele, o Darkhold, 8 episódios. Mais outro Fazem arco do outra forma, fazem- entendeu? são Então, na subtemporadas. verdade, Temporada. são exatamente, são em subtemporadas. Então, por quê? Porque, primeiro, a série, hoje eu acho as séries produzidas mais legais que filmes. Eu gosto de um termo que o Marcos Saralelli usa, que é o tempo dramático. Tem um tempo de desenvolvimento dos personagens muito maior, né? Desde que seja bem feito. Não, vamos dar um exemplo Só aqui. que em ó. contrapartida, se tu aproveitar estender muito demais, tu cai naquela questão. Fica Você torna um troço enfadonho, né? Vazio. Tu Ou tem fica uma- muito embarligado. Vamos, assim, Tu né? transforma Pegar, por um exemplo, Hobbit em 3 livros e tu pega as bíblias do Martin e transforma em 10 episódios Sim, por que temporada. nunca devia ter sido transformado em três filmes. Né? Claro que não, Mas mas, então, assim, mas tu consegue. pra gente encerrar essa questão, até encerrar esse podcast aqui com questão de adaptação, vamos falar então, vocês viram aí que saiu hoje algumas imagens do It, a coisa do Stephen King? Ah, não vi hoje, mas Foi eu vi alguns. sensacional. Eu vi o trailer, de hoje Então não assim, vi. o It é a próxima adaptação literária do Stephen King.
que nunca teve uma adaptação para o cinema, né? O pessoal confunde que aquela adaptação Aquela era anterior, uma que era série, uma né? série de TV, né? Era Que uma era legal. minissérie, Era uma 2 episódios, minissérie. né? Não, é que foi lançado com Foi duas em fitas 2 VHS, né? mas Ah, era por tipo isso. 4 Mas era uma episódios, minissérie, inclusive com o Pennywise, era um baita ator, que eu curto bastante aquele ator, que é o Tim Curry, que eu acho um ator sensacional. Hit era uma série. Era uma Era uma série, série, que né? saiu em Virou 2 mentira. VHS. Minha vida é uma mentira. Tu achou que era cinema? Sim, eu Não, sempre Não, mas tu vê pelo. Eu Agora, se tu pegar ela e levar pra cá, baixar. Tinha aqueles tem- cortes pra o... Ele tem corte no É, intervalo no e intervalo. o enquadramento quadradinho de televisão. É visto, assim. Então- E deve dizer assim, não sei das quantas, home video. Deve dizer no comecinho. Sim. E que é muito boa, eu acho a adaptação aquela Eu muito não legal. gostava muito daquela. Pra época eu gostei. É, pra eu época, achei talvez. o Pennywise, eu achei legal. Não sei, eu gosto daquele ator, eu acho legal. Ele sempre faz um vilão legal, ele é o mesmo que faz o vilão da Lenda, aquele filme fatídico do Ridley Scott com Tom Cruise, que quase ninguém assistiu, eu acho bom, que é de fantasia. Eu percebi que Esse ninguém eu não assistiu. vi. É, a É lenda. a Desconheço. Lenda. Mas A Lenda recomendo, dessa paixão. recomendo. É a Lenda, que ele é o vilão do filme. Faço rir e E faço esse filme agora está sendo dirigido por aquele, eu não esqueci o nome do diretor, que é o argentino, Este né? menino. É o argentino, André alguma coisa. Ele é argentino, pô. Nem sabia. É o do Argentino. Mamá, aquele. Terror Ah, é o do Mamá. Bah, aquele filme é que é um bom. baita filme, né? O curta era legal. Cara, o Pennywise tá muito bem, cara. Tá muito bem Pennywise feito, tá as muito crianças estão muito bem. E outra coisa que eu fiquei sabendo hoje, que a minha preocupação era assim, pô, vocês conhecem o tamanho do livro, Sim, né? é um troço bizarro. Que ele tem 2 atos no livro, Eles né? criam E as sempre crianças e os adultos. Vai ser né? preservado isso? Vai ser preservado. Então já está em produção o segundo filme Com os adultos. com os adultos. Então eu achei Ah. legal pra cacete isso aí, cara. E o filme vai ter 2 horas e meia, então vai ser um filme legal. Vai ser bom. Né? Com o elenco, pra quem viu o trailer, eu achei o elenco afinadinho ali, de crianças ali. E o filme é meio animal, porque eu já vi cenas assim que o pessoal comentando lá em San Diego, que viram as cenas do Pennywise já no início assim do filme comendo um braço de bebê. Assim, Não, vai cara, ser legal. aquilo- Ele tá bem Cara- mais, assim, tá dispondo muito mais É. a questão do medo, porque aquele antigo, que agora descobri que não é filme, Ele é bem mais- ele era muito mais a ideia, o medo da ideia. Psicológico. Mas né? vocês viram que tem alguns quadros que são Agora, bem São parecidos, iguais. né? Os caras fizeram a comparação, viram? assim, é bizarro. Muito. Aquela criança As correndo atrás do barquinho, barquinho, o balão passando na ele sala aparecendo de aula. ali no esgoto. No esgoto, é. ali na sala de aula, passa o balãozinho ali. Cara, muito O legal. livro é bom? O livro é sensacional, é um dos melhores É, o livro. livros. Agora a Suma da Letra está fazendo uma leitura conjunta aí, acho que ainda dá tempo de ler até o lançamento do livro. Eles dividiram páginas Ah, é? por dia, não sei Eu o não quê. fiquei sabendo Dá disso. uma olhada aí nos É? Instagram da Ah, Suma. eu tem- recomendo, do Stephen Eu, assim, sou leitor É um dos ma- é um dos King, melhores, é um né? dos melhores. O Eu gosto It, muito o do Iluminado, eu gostei É. muito do Dr. Sono agora. Doutor Sono, eu gostei menos. Eu vou contar uma coisa aqui só pra, né? Carrie Estranha. Eu só li um livro do Stephen King, foi A Torre Negra 1. Porra. E é uma merda, né? Pois é, a Torre Infelizmente. Negra. Ele mesmo disse que Ele não é já. bom, Não, né? não, no prefácio tá É, escrito. é, é. Na edição que eu tenho, o é. prefácio ele falando esse livro. Que é era uma um outro porcaria. assunto, vamos deixar pra É. semana que vem a Torre Negra. próximo, acho, a no Torre próximo. Negra. Então vamos encerrar aqui, gente. Obrigado pela participação de vocês. Valeu aí. Valeu, Lissandro. Valeu. O CPCast, primeiro, número 1, né? E Hashtag 1. vamos ver se a gente combina pra próxima semana. Eu chamo vocês aí pra gente conversar de novo aí. Valeu. Mais Estaremos. tempo. Um abraço a todos. Com mais aí, tempo, obrigado. então a gente vai ficar. Obrigado. Tchau.